Agora no Bandcast, Marca a Página. Você pode viajar e conhecer países sem gastar nada. Se adora um romance, você também poderá se apaixonar. Mas, se você precisa de conhecimento, é aqui que você vai encontrar. Marca a Página. O Marca a Página é tudo isso. Vamos falar de livros e trazer entrevistas exclusivas de escritores. Marca a Página. Pega um cafezinho e vamos viver essa história. Olá, bem-vindo e bem-vinda ao Marca a Página. Nesse blog que a gente fala sobre livros, literatura e tudo mais que você quiser ouvir ou que nós quisermos falar. Hoje nós vamos falar de literatura infanto-juvenil. E quem está comigo é o Chico Farias. Ele é jornalista, escritor, e ele decidiu, gente, se aventurar aí nessa literatura infanto-juvenil e está lançando o livro Maria Flor, a Última Ararinha Azul. Chico, bem-vindo ao Marca a Página, obrigada por atender, né, nosso convite, e é um prazer, né, eu acho que ser jornalista, todo jornalista quer ser escritor de qualquer jeito, né? Na verdade, assim, obrigado por estar aqui com vocês, tá ok? É um prazer. Jornalismo meio que incentiva a querer ampliar, né, a nossa visão sobre as histórias, né? Isso que me motivou a escrever. Na verdade, eu já desejei ser jornalista há algum tempo, né? Minha história começa com teatro, né? Eu sempre fui ator, fui produtor e escrevi para teatro um tempo, para criança, sempre voltado para o público infanto-juvenil, né? E Maria Flor surgiu ano passado, né? Está sendo lançado esse ano. E, assim, trata de temas muito pertinentes aos nossos dias, né, que eu acho importante que as crianças, né, jovem leitor, como eu chamo, tomem conhecimento desses fatos, né, como a questão como a questão do meio ambiente, né, e o tráfico de animais silvestres, por exemplo. Agora, quem que é a Ararinha Azul, né? Como que você foi criando esse personagem? A partir do conhecimento da história, né, da Ararinha Azul, né, que em 2000 ela foi dada como extinta da natureza, tá, ok? E me interessou de falar sobre esse assunto, né, sobre o tráfico de animais silvestres, sobre esses animais que estão sendo tirados das florestas. Só para você ter uma ideia, 32 milhões de animais, 38 milhões de animais silvestres são retirados da natureza anualmente, né? E esse é um comércio que movimenta 20 bilhões, né? E é o terceiro comércio ilegal mais lucrativo no mundo. Só para você ter uma ideia do tanto que é importante falar sobre esse assunto, né? Sim, realmente. Eu me lembro... Opa, deixa eu pegar aqui que eu bati meu pé aqui. Eu me lembro uma vez uma matéria que eu fiz mostrando esse tráfico de animais e como era difícil a fiscalização, porque você também tem bastante corrupção envolvida, funcionários, alcântaras, né? Quando você trouxe, pega um tema tão espinhoso, porque é um tema espinhoso, e você traz para o universo infanto-juvenil, o que você está querendo criar? A consciência, obviamente, ambiental de proteção dessa criança, mas como que você atinge, por exemplo, vai além para poder preservar e ajudar os animais? A história é uma história fictícia, né, apesar de personagem ser real, né, é uma história fictícia, porque eu acho importante, né, nunca tirar esse jovem leitor do seu universo, né, porque não tem muito sentido a gente tratar apesar de ser um tema tão violento, não tratar de maneira lúdica, né. Então, eu crio personagens que são personagens reais, né, e misturo com personagens que são personagens fictícios, né. Tem uma pegada meio do realismo fantástico, né, que permite esse olhar mais ampliado sobre a vida, sobre a nossa existência, né, e fica mais fácil de compreender. O que eu quero, na verdade, é que os pais entendam que esse assunto é extremamente importante e que eles precisam tratar desse assunto com seus filhos do melhor momento possível, da melhor maneira possível. E as artes, na minha opinião, é um caminho muito fértil para tratar esse assunto de maneira lúdica, né?
Agora, o Chico, a gente, com o advento, né, das redes sociais, às vezes a gente percebe uma criança, um adolescente, até um jovem, desprezando os livros, né? Como que você está avaliando o teu público leitor? O que é escrever para esse público? Ele dá retorno? Ele, de fato, são os pais que têm que estimular essa criança para ler? Como que surgiu esse contato, essa tua transferência com esse público? Porque você falou que você é jornalista, mas há muito tempo que você trabalha com arte, né? E justamente para esse público infantil. Como que vocês foram se ligando, se entrosando, né? E por que você foi para esse público? Assim, desde que eu comecei nesse mundo das artes, assim, como ator primeiro, depois como escrevendo peças, que eu sempre tive a preocupação de levar a informação para esse público, né? E que esse público tomasse conhecimento do maior número possível de acontecimentos no nosso dia a dia, né, e que passam sem ter aquele peso do noticiário, né, sem ter o peso do ouvir contar pelo amigo na escola, né, ou na rua. Então eu crio essas histórias de maneira lúdica, como eu te falei, né, sempre juntando, levando, tendo o realismo mágico como uma fonte, né, para que eu me inspire, para que eu leve essas histórias para esse público. E tem dado, no teatro deu muito certo, né? Agora estou começando a literatura, vamos ver até onde eu consigo atingir esse público. Onde que você bebe? Assim, quem são as suas fontes e onde que você bebe isso? Assim, eu gosto, como eu te falei, eu leio livros, assim, bons livros que me interessam, mas o realismo mágico é uma coisa muito interessante. Gabriel Garcia Marques, Isabel Allende, né? Kafka, inclusive. Me fascina muito essa possibilidade de juntar esse mundo real, né, ampliar esse olhar sobre esse mundo real, né, e deixar essa história fluir de maneira que possa atingir esse público que me interessa, que é o público infantil, o público infanto-juvenil. Quem pegar o teu livro, você tem ele aí para mostrar para gente? Tem. Não sei se... Não, tá mostrando. Maria Flor, né, a última Ararinha Azul. O que o leitor, né, ele vai encontrar, assim? O que você colocou, além, obviamente, dessa questão ambiental? Você falou que é uma história fictícia, né? Tem muita aventura, tem muita aventura, vai encontrar romance, aventura, vai encontrar essa cidade, né, que eu criei fictícia, a Saré do Alto, né? Um sertão nordestino que já causa já tem todo um cenário que já causa uma vontade de conhecer, né, que não está no nosso dia a dia. E esse personagem, a Maria Flor, ela é muito positiva, né, apesar dela sofrer, né, por ser a última ararinha existente na natureza, ela vai em busca de mudar essa realidade, mas também ela não deixa de viver o momento de juventude dela, né? Que legal. Então ela vai ela adora os arrasta-pés que acontecem na cidade, então ela não deixa de ir, né? Ela é uma jovem que é adotada, ela foi adotada por uma cutia, porque os familiares dela foram mortos pelos traficantes, ela conseguiu se salvar, né? E tem todos os meus personagens que têm um pouco de humanidade, até o vilão, que é o Fausto, que é um chapeleiro, que vive na cidade grande, né? Ele tem um pouco de humanidade, né? Ao passo que ele recebe uma galinha da Angola, né? Para fazer mais um chapéu, e ele não consegue arrancar essas penas dessa galinha, e ela se torna a grande amiga dele, a grande confidente dele, né? E a quem ele abre a humanidade dele, né? Então tem essas questões que eu gosto. Muito legal, porque você trabalha vários temas, né? Adoção, relacionamentos, o olhar do outro, né? Exatamente. As suas próprias questões internas, essa coisa da necessidade de você aproveitar a vida, apesar dos problemas. É um livro, ao mesmo tempo, ele é bem criativo, ele tem muitas aventuras, mas os temas são muito sérios, né? São muito sérios, são muito pertinentes e como mais uma vez eu bato nessa tecla, que são tratados de maneira lúdica, né?
por exemplo, o John, ela escreve cartas, né, as cartas que ela manda mundo afora, na tentativa de encontrar alguém que ajude a preservar a espécie dela. Uma dessas cartas cai na mão do vilão, né, que é o Fausto, e outra vai cair na mão do John, né, que é é uma ararinha da espécie, é o macho, uma ararinha, né, e ele vive no estrangeiro, ele foi tirado da natureza do Brasil, ainda quando era muito jovenzinho, então ele vive no estrangeiro, uma cidade friorenta, e vive dentro de uma comunidade de outros bichos, né, para aliviar a solidão de uma senhora que só faz trabalhar, ir para casa, trabalhar, ir para casa, e a única atrativo que ela tem na vida dela são esses animais. E é isso que acontece, né, quando eles encontram aqueles animais silvestres. O Fausto, esse nome, né, que é o vilão, você escolheu a dedo? Porque geralmente todo Fausto está sempre nesse papel, né, de vilão, né, ou não? Ou foi uma coincidência? Surgiu o nome, pode ser que tenha alguma coincidência, né, mas surgiu o nome e eu resolvi adotar, né. E o Fausto é um personagem muito interessante, ele era uma criança, né, que ele não tinha pelos na cabeça, era careca, né, então todo mundo fazia chacota com ele por esse motivo. Um dia ele descobre essa habilidade de fazer chapéus, né? E ele pega essa habilidade e se vinca de todas as pessoas a partir dessa habilidade, né? Tanto que ele é tão famoso que ele tem clientes do mundo inteiro, muito ricos, né? Que só conseguem suplantar essa infelicidade que habita esses personagens através dos chapéus deles. Ele tem essa consciência, né? E por isso E uma dessas cartas cai na mão dele, né, e ele resolve fazer um chapéu e vai para o sertão, e a saga dele no sertão é interessantíssima, assim, tem humor também, acho que isso é muito legal, né. Olha, eu achei super legal esse bate-papo, assim, eu fiquei muito curiosa pela história, e o teu livro está em todas as plataformas, Amazon? Todas as plataformas, eu acho que entrando no site da Flamingo, que é a editora, lá tem as livrarias que estão disponíveis, né, e é fácil de encontrar. Tá certo. Quero agradecer esse bate-papo aqui no Marca Página, desejar sucesso para você, que você possa escrever mais livros. Já tem outros já no forno? Já tem outro que deve ser lançado esse ano, né, tem outros dois, né. Legal, legal. O que acontece? Olha, produza muito, porque as nossas crianças e jovens precisam de uma boa literatura. Muito obrigada, viu? Obrigado a você, Rose. Tchau. Bom, e eu quero agradecer você, tchau. Eu quero agradecer você que esteve comigo e com o Chico Farias, né, ouvindo esse bate-papo sobre esse livro tão interessante. E não só ouvir, passa numa livraria ou vai lá nas tuas redes, no teu computador, e compra esse livro e presenteie, porque nós precisamos desenvolver o hábito de leitura nas nossas crianças e nos nossos jovens. E não é um livro qualquer, gente, é um livro que fala de assuntos muito interessantes, pertinentes e importantes. E eu espero você na próxima terça-feira com mais aqui no Marca Página, com mais um escritor e mais um livro muito interessante. A gente se encontra semana que vem. Beijo para você. Tchau.